E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu preciso gravar esse vídeo porque eu já estou muito atrasado. Alguém havia perguntado um tempo atrás sobre a questão de pós-graduação aqui na Faculdade de Direito, na Sanfran, e eu fiquei de gravar. Então, estou aqui para poder conversar com vocês um pouco acerca dessa modalidade de ensino, né, de estudo aqui. Infelizmente eu não vou conseguir fazer igual eu fiz na graduação, que foi conversar com um estudante da, da pós-graduação, diferentemente como eu fiz com um estudante da graduação, porque as pessoas não têm tempo hábil, não conseguem participar. Muitas das vezes também a pessoa não quer se comprometer, porque é a imagem dela, né? Além de ser pós-graduando, também a pessoa que trabalha concursada, né? Então pode associar um pouco a imagem dela. Nada que também pudesse comprometer, mas vamos respeitar a vontade delas. Provavelmente tem muito barulho ao fundo, né, no entorno, porque aqui atrás tem a rua principal, a rua Riachuelo, então tem bastante tráfego ali. Porém, foi o melhor lugar que eu consegui achar aqui, com um fundo bonito. Eu confesso para vocês que eu tentei gravar também na sala dos estudantes, mas a internet ficou ruim e aí cortou no momento que eu estava gravando, porque eu tentei gravar pelo Zoom. Aqui eu estou gravando pela minha própria câmera do computador, do notebook. Enfim, divagações à parte, uma pessoa havia perguntado sobre a pós-graduação, era para falar melhor sobre pós-graduação, e eu consegui uma pessoa, que foi uma pós-graduanda, uma mestranda aqui na Sanfran, do Departamento de Direito Civil, Direito Processual Civil. Foi a Caroline. Ela infelizmente não conseguiu gravar, como eu falei para vocês, pra gente ficar conversando como se fosse uma entrevista, mas eu mandei as perguntas e ela conseguiu responder. Então eu vou dar as respostas para vocês e a gente vai trocando aqui, vou fazendo as minhas considerações, vou problematizando em algumas partes que eu pretendi quando eu enviei o e-mail também para ela. Tudo bem? Quando eu mandei o e-mail, ela retornou e disse que responderia objetivamente as perguntas para que a gente pudesse disponibilizar de imediato, tá? Ela disse também se precisasse editar alguma das respostas dela, era para eu retornar para ela, mas não precisa não. Eu comecei pedindo para ela se apresentar, dizer quem era ela, de onde vinha, onde estudou, porque é muito importante, né, pra gente, sobretudo pra gente que veio de escola pública, que não veio de uma escola muito bem estruturada, como é a realidade de muitas pessoas em escolas privadas boas. E aí ela respondeu o seguinte: meu nome é Caroline, eu estudei no SESI até a 8ª série, em vaga voltada para a comunidade, pois em casa ninguém trabalhava na indústria. Então, para quem não conhece o SESI, né, que SESI, SESC, não sei se vocês têm conhecimento disso, é aquela que, para quem trabalha na indústria, para quem trabalha no comércio, então ele oferece uma série de serviços para esses trabalhadores e também para a comunidade que não é voltada, que não está associada à indústria, mas eles oferecem alguns serviços também. Depois que ela estudou no SESI, no Fundamental 2, ela foi para o Colégio Agostiniano São José, que é um colégio particular, então percorreu todo o ensino médio dela neste colégio. E por fim ela veio para a USP, que era o maior sonho dela de estudante. E aí eu questionei, como foi a sua vida acadêmica na Sanfran, o que você considerou primordial para o seu êxito na pós-graduação, né? Após a graduação. Ela comentou que a vida acadêmica dela na graduação aqui da USP foi a realização de um sonho de infância. Ela prestou só a FUVEST, então ela estava focada, pois não cogitava estudar em outra faculdade. Olha aí, tá vendo? Então ela estabeleceu um alvo. Olha, eu quero USP, eu vou fazer só FUVEST e eu vou somente perseguir isso. Então ela provavelmente estudou focada só na FUVEST e conseguiu êxito, né? Ela ingressou na turma 176, então ela ingressou na 176, noturno, tá?
E após o segundo ano, ela conseguiu a transferência, então você permuta. Você procura uma outra pessoa que estuda de manhã e se essa pessoa quiser vir para a noite, vocês trocam, tá? Então ela conseguiu a transferência para o período matutino e começou a fazer parte da turma 176, né? 176 diurno. E ela disse que isto porque ela é da turma dos que gostam de madrugar. Mas nesse caso ela preferiu otimizar o tempo dela. De manhã estudando, provavelmente fazia outras coisas. Outras coisas no noturno. Ela comenta que foram 5 anos que voaram. E de fato, gente, voa mesmo. Eu entrei em 2020, estou aqui já em 2022, 3 anos já se passaram, faltam 2 anos pra gente, rala peito, mete o pé. Exceto, né, se eu for pro mestrado, doutorado, virar professor, aí a gente fica sendo um imortal da academia. Ela comenta que foram esses 5 anos que voaram e que durante a graduação ela fez iniciação científica e ela conseguiu bolsa. Então disponibilizaram uma bolsa para ela ganhar durante a iniciação dela. Ela recebeu durante 1 ano e renovou por mais 1 ano com outro programa, que foram programas que tinham disponíveis na época. Depois ela foi trabalhar como estagiária no TJ São Paulo e no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e um pequeno período ela trabalhou aqui no DJ. O DJ aqui é o diretório jurídico, o núcleo jurídico daqui, o departamento jurídico, em que os alunos também já começam as suas primeiras práticas com o direito dentro da faculdade, já ajudando as pessoas lá de fora. Misericórdia. Desculpa por isso, gente. Então o DJ é um lugar onde você vai, você dá plantão e atende a comunidade. Geralmente aquelas pessoas que não podem pagar por advogado, procuram defensoria pública, enfim, a gente aqui já ajuda, já auxilia. E você tem casos mesmo de tudo, tá bom? Paternidade, desapropriação, enfim, você tem um monte de coisa, violência doméstica, tem muita coisa. E ela disse que fez tudo isso para ter oportunidades após a graduação. Então ela continuou estudando para ingressar em concurso público. Então, ao mesmo tempo que ela fazia tudo isso, pesquisava, prestava plantão, ela também estudava focada para o concurso público. Eu perguntei para ela, como foi o seu processo para conseguir uma vaga? Você conseguiu de primeira? Ela disse que desde sempre a minha vida foi voltada a estudar, desde o pré. No colégio continuou em um ritmo bastante agitado e intenso, muitas horas por dia. Não havia condição de pagar colégio, então ela não tinha condição de pagar o colégio e o cursinho junto, né, cumulativamente. Então ela se dedicou no estudo. Com isso, a dedicação era integral e ela conseguiu ingressar na USP em seguida, logo que saiu do ensino médio. Então foi subsequente, né? Então saí do ensino médio, consegui ingressar na universidade. Então ela conseguiu vir para São Francisco depois do 3º ano. A pergunta número 2, perdão. Perdão, gente, desculpa, mas essas são as melhores condições que eu consegui aqui, tá? Para poder oferecer também uma vista bonitinha. A pergunta número 2 foi: quais são os requisitos para ingresso no mestrado e doutorado? Agora vai propriamente dito para a pós-graduação. Ela disse: para o ingresso na pós-graduação é necessário ter título de bacharel em Direito. Olha aí, você aqui não é que está no seu caminho, então é preciso ter o título de bacharel em Direito e realizar o processo de seleção, que é disponibilizado anualmente por meio de edital. Os editais anuais trazem mais informações, mas, em suma, a primeira etapa é realizada pela FUVEST. Então, quando tiver o edital com relação às vagas, né, que vão ser disponibilizadas aqui, a FUVEST vai organizar uma prova. Então, a primeira etapa, a gente vai fazer a prova pela Fundação Vestibular, né, de São Paulo, que é essa FUVEST. Vai ser uma prova de conhecimentos específicos. Então, tu vai fazer uma prova com conhecimentos específicos da área do direito.
e também uma prova de idioma, então uma prova de proficiência em algum idioma. E já ressalto que, a despeito do nosso direito, né, o brasileiro, ser baseado nessa tradição romano-germânica, francês, alemão, inglês são mandatórios, né? Espero que vocês consigam a sua área de proficiência, né, vai estar lá especificando qual a proficiência que se exige. Espero que vocês consigam. Ela comenta que depois dessa fase, com a FUVEST de prova específica e o inglês, vem a seleção pelo orientador. Então, a regra para você passar com o orientador nessa etapa é uma apresentação de currículo. Então, você vai apresentar seu currículo, de onde você vem, o que você tem, a sua bagagem. Você vai apresentar um projeto, então, seu projeto lá de pesquisa, e a aprovação nas etapas anteriores. Então, é claro, você só vai chegar até o seu orientador para apresentar um projeto se você passar pela FUVEST, né? Naquele processo lá anterior da FUVEST. E também tem entrevista e uma prova poderão ser aplicadas na seleção pelo orientador. Então, olha, vai variar de orientador para orientador. Ele pode chegar e, olha, tá, eu vou conversar com o Edivan, vou conversar com o Valdis Crey e eu vou pedir que eles façam uma prova aqui. Aquele que tiver melhor desempenho é o que eu vou prestar atenção no que ele tem para apresentar para mim e tal. Acho que é uma coisa facultativa para o orientador. Então ela disse que o processo é público, com editais e prazos estabelecidos anualmente, tá? Eu perguntei número 3. É preciso ter todo o projeto já dominado e construído para apresentar ao futuro orientador? Ela disse que o projeto deve conter os requisitos mínimos, como tema. Então, o tema é aquele seu objeto de pesquisa. O que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar como o Common Law afeta o entendimento da jurisprudência brasileira, que é um civil law, enfim, tá? Então a gente... Desculpa. Então esse é o tema. Então você tem que apresentar um tema, que é um objeto de pesquisa, o que você pretende apresentar, como as decisões do Supremo Tribunal afetam quando tem viram precedentes. Você tem que justificar, então vai justificar a relevância do seu trabalho, a metodologia, então você vai fazer uma metodologia comparativa, quantitativa, qualitativa, não se sabe. Referências bibliográficas, então você vai precisar dizer com base em que você está trazendo, você está suscitando esse tipo de pesquisa. Olha, eu tenho aqui o professor Silvio de Almeida, eu tenho aqui o professor Adilson Moreira, eu tenho aqui a professora Conceição Evaristo, eu tenho aqui a professora Eunice Prudente, que versam sobre esse assunto. Eu vou pesquisar dentro dessa linha, falando sobre como a falta de consciência de raça afeta a ascensão de pessoas negras que ingressam no ensino superior do direito. Enfim, sabe? Então você vai dar em quem você vai beber, em que fonte você vai beber. Ela disse que o trabalho tem que ser bem feito, mas não se descartam alterações e aperfeiçoamentos posteriores. Então, apresenta um trabalho bem estruturado, bom, de forma que você possa impressionar o professor, né, o futuro orientador, e que ele também não precise mexer tanto, né, porque ele também é um homem bem atarefado. Ela comenta que na graduação aprendemos a fazer projetos de pesquisa e a tese de laurea, ou TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, é porta de entrada para desenvolver estas habilidades de pesquisa acadêmica. Precisa aproveitar esta etapa. É muito interessante isso que ela está falando, porque quando a gente entra na graduação, lá no início, a gente já cai de cara com aquela metodologia, né? Metodologia científica, metodologia do ensino do estudo do direito, do ensino do direito. É bem complicado, porque nem sempre a gente vai ter, de fato, né, o passo a passo de como estabelecer uma pesquisa, de como fazer um projeto de pesquisa, de como fazer um TCC, de como elaborar um artigo. Não é isso que se aprende nessas disciplinas.
tá? As experiências que eu tive foram horríveis. A gente aprende a BNT. A BNT por ABNT a gente olha, joga no Google, vê um tutorial, ou vai lá na norma propriamente dito, né? Vai lá no manual deles lá e vê, olha, tem que ser o e-mail, o espaçamento tal, enfim. É bem complicado essa questão dessa disciplina, metodologia científica, metodologia do ensino de direito. Se vocês puderem também pegarem matérias optativas que versem sobre isso, eu acho que deixa a gente um passo à frente. Porque se for esperar pela obrigatória, você não vai ver isso não vai saber como se faz uma pesquisa não. A número 4 eu perguntei qual a duração do mestrado. É possível passar do prazo, como na graduação? Então na graduação a gente tem um período de... São 5 anos, 10 semestres, né? Prorrogáveis, né? Estendendo-se até 15 semestres. Eu acho que é isso. Até 15 semestres. E aí ela respondeu assim: para a pós-graduação, há regras específicas. Eu ingressei quando da vigência do regulamento antigo, então a época que ela entrou, contabilizava-se 3 anos para o término do curso dela, do mestrado, com possibilidade de prorrogação de 6 meses. Então ela estenderia esse prazo por 6 meses. Mas, em virtude de um novo regulamento, teve umas adaptações para o cumprimento de créditos do curso, tá? Tanto do crédito como do período do curso. Então tem que ver se estendeu para 3 anos e meio, prorrogáveis por 4. É só a gente dar uma olhada depois. Ela comenta que também os regulamentos e editais estão na página da faculdade, lá na página da Faculdade de Direito, sabe? Faculdade de Direito da USP, blá, blá, blá. Vai naquela página lá, tem a parte graduação e uma parte pós-graduação, e ali, quando você clicar em pós-graduação, vê os editais, os últimos editais, e tem tudo bonitinho nomeado para que vocês observem. E ela disse que o período do curso varia, pois é possível fazer o mestrado e, após passar, né, conseguir a sua titulação lá, bonitinho, aprovada, com laurea e indicação para publicar e tudo, você pode fazer o doutorado. Ou você também pode ir direto para o doutorado. Isso aqui é uma parte muito interessante, porque é uma tradição mais europeia as pessoas não fazerem mais mestrado. É você já terminar a graduação e você correr direto para o doutorado. E aí, claro, né, você tem que ser um extraordinário. Você tem que ser A sua pesquisa na graduação foi assim, uau! 10 elevado a 10. A 10ª potência. Mas isso é muito interessante, porque quando eu estudava medicina veterinária na Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Norte Fluminense, eu estava de recuperação numa disciplina que foi Química Geral 1. E aí eu fiquei de recuperação, fui fazer a prova no laboratório do professor, e tinha uma mestranda dele lá, uma orientanda, não sei, e ela estava surtando, chorando, porque tinha que apresentar já para a banca, né, o resultado das pesquisas dela, e ela começou a chorar, porque eu não conseguiu comprovar de fato o que aconteceu, o que ela falou que iria acontecer no que ela estava pesquisando não aconteceu nas pesquisas. Ele disse assim: fulana, acalme-se, olha só, você teve a pretensão, você estava com a intenção de defender que isso, tal coisa aconteceria, não aconteceu, então é isso, esse é o seu resultado. Você tem que dizer, olha, é impossível fazer tal coisa virar tal coisa, transformar-se em tal coisa, porque esse é o seu resultado. Não se preocupe em ter a certeza, em comprovar que uma coisa iria acontecer. E por que ele falou isso? Porque ela estava no mestrado. Ele falou, não se preocupe, esse negócio de mestrado é baboseira, porque nem... Baboseira entre aspas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque lá na Europa não tem mais mestrado. Na Europa agora as pessoas já vão direto para o doutorado. Então é só para fazer alusão ao que a Carol falou aqui. Então ela falou que as pessoas podem fazer mestrado, terminando o mestrado, doutorado, ou não. Terminou a graduação, já vai direto para o mestrado. E aí eu ressaltei, você precisa ser extraordinário, tá? A 5ª pergunta foi: as pessoas possuem algum tipo de bolsa auxílio durante a pós? Ela falou que é possível solicitar, tá bom? Mas à medida que os editais são lançados. Então você passa no mestrado, vamos ver se vai ter, após você passar, algum tipo de oferta de bolsas. E aí você vai precisar ser
se inscrever, né, aprovado. Ela disse que há o PAI, que é o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino. Então, nesse PAI, vai ser disponibilizado bolsa pelo período de 6 meses, sendo prorrogável por mais um ano. Então, você pode renovar, por mais um ano não, sendo prorrogável uma vez. Então, são 6 meses, prorroga por mais 6. Você fica com um ano, tá? Ela diz que também tem bolsas da CAPES, então, e também outras instituições de pesquisa, como no caso da FAPESP, né, aqui em São Paulo, que vão oferecer essas bolsas para as pessoas que atendam alguns critérios, requisitos necessários, tá? E ela disse que também tem programas para cursar matérias no exterior. Então, sabe aquela questão mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, você cursa uma disciplina, você cursa uma parte aqui no Brasil, outra parte em outro país, enfim, mas vai variar lá do edital o que está oferecendo para vocês. Número 6, eu perguntei para ela, o processo da Sanfra é muito exigente? E ela disse, depende. A faculdade tem processos de seleção que requerem cumprimento de requisitos específicos. Então, o ingresso na pós-graduação, por exemplo, vai exigir da gente estudos direcionados à área que você pretende atuar. Então, ela é da área de Direito Civil, Direito Processual Civil, foi a disciplina que ela é monitora, e então ela focou os esforços dela para entrar nesta área, para este departamento. Além de conhecimento intermediário em algum idioma. Ela comenta aqui que é preciso também, lembra lá que você vai fazer o processo pela FUVEST, vai fazer também a parte específica e do idioma, a proficiência, e ela diz que o conhecimento aqui é intermediário em algum idioma. Então você precisa ter pelo menos o inglês, francês, alemão ou italiano para ingressar. Porque versa muito sobre nesse eixo mesmo, né, gente? A questão da tradição romano-germânica que eu falei para você, o nosso Código Civil é um código baseado no Código francês, então italiano também tem muita coisa, né? Então, para aquisição de bolsa, há editais que requerem elaboração de projetos de pesquisas específicos, além de currículo, renda familiar, entre outros. Então, cada área vai ter uma exigência específica que vai estar relatada, disciplinada lá no edital. A 7ª questão foi, o que você considera primordial para conseguir passar? Digo, quando se inscreve para algum departamento, né, então quando você se inscrever para algum departamento e for pedir a vaga ao orientador, o que seria um diferencial? Ela comenta que seria primordial que você tenha em mente qual é a sua linha de pesquisa, o que você quer desenvolver, o que você pretende comprovar, o que você pretende atestar. Então você vai buscar o orientador que trabalhe nesta linha e tentar uma vaga. Então vai lá, olá professor fulano de tal, eu sou Edivan, venho por meio deste e-mail tentar agendar um horário ou encaminhar para você me candidatar à vaga de mestrando, de orientando, blá, 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 enfim. É isso, você tenta procurar esse professor, seu futuro orientador, para que ele tente conseguir para você essa vaga. Deve ter disposição para pesquisa, então a gente tem que ter disposição para pesquisa e exercer atividades próprias da área acadêmica. Então, às vezes, um orientando do professor, ele também precisa fazer a monitoria, dar a monitoria, substituí-lo em alguma aula, tá bom? No caso dela, ela achou importante o processo de seleção do orientador, que além da apresentação do projeto e currículo, marcava a entrevista e a realização da prova. Como eu falei para você, ela é uma monitora do processo civil, tá? Nossa disciplina de Direito Processual Civil. O nosso professor foi o Ricardo de Barros Leonel, um professor excelente, maravilhoso, um cara que manda muito, domina muito, tem todo o CPC aqui na cabeça dele, sabe aplicar aquilo ali na prática, ele sabe te dar exemplos, situações, qualquer coisa que você perguntar, o homem é um monstro, num bom sentido. E ela não poderia estar no melhor lugar, porque ela também é uma excelente pessoa, ela é maravilhosa, a Caroline. Eu vou fazer meus agradecimentos ao final, então vou poder bajulá-la um pouco, tá?
E algo interessante que ela falou aqui é que ele marcava entrevista, então o professor, além dela ter passado naquele processo, ele marcou uma entrevista para que ela apresentasse o seu projeto, e também fez uma prova. Tipo, eu preciso saber, eu falei lá no início, preciso saber se você é boa o suficiente, se o candidato B é bom o suficiente, vamos ver quem tem o melhor desempenho. Então isso é uma boa, é uma possibilidade para ele poder classificar. O 8º, você sempre quis, eu perguntei para ela se ela sempre quis a área acadêmica. Ela disse que sempre achou um ofício nobre, que é o de transmitir conhecimento para as pessoas, compartilhar conhecimentos, porque isso é importante e edificante. Eu também acho, eu acredito que o conhecimento ele nunca deve morrer com ninguém. E se morrer é porque a pessoa é muito egoísta, é bem ruim, porque ela não adquiriu aquele conhecimento sozinha, ela não é autodidata, porque vamos supor, hoje a gente pode ser autodidata, olhar aqui na internet, ver um tutorial, pesquisar, ler um livro, ok, a gente vai ser autodidata, mas alguém preparou aquele trabalho, alguém preparou aquele conteúdo para que a gente, compartilhou com a gente para que a gente também acumulasse. Então nada mais justo do que a gente passando esse conhecimento. Sabe aquela questão de que a língua é viva, a linguagem é viva, então ela vai se transformando? Mesma coisa é o conhecimento ele vai se transformando, não é o mesmo de 1800, são questões que já mudaram, então chegou em 1900, alguém descobriu alguma outra coisa que foi incrementando, chegou agora no século 21, incrementou, e a gente vai passando para sempre, né? É um patrimônio material. A 9ª pergunta foi: como você conseguiu conciliar estudos e trabalho para concurso público? Você passou de primeira? Eu perguntei. E ela disse: o concurso público é uma das melhores invenções. É a oportunidade de qualquer pessoa, independentemente de qualquer atributo, ingressar em carreiras públicas. Ela comenta que após formada, ela estudava para ingressar no serviço público, pois além de ter carreiras fantásticas, ela achou que poderia ter boas experiências. Ela conseguiu passar no concurso público aqui da USP, como consultora jurídica, após quase 2 anos de formada. Então, o hiato entre formada e concursada foram de 2 anos. Mas o tempo é relativo na vida de concurseiro. Então, é aquilo, vai variar muito o desempenho, o êxito de uma pessoa para outra. E também tem outras questões que são relacionadas ao background, né? Como você é bem estruturado, se você é bem estabilizado, se você tem uma estrutura boa para a família te suportar, se tem condições de ir e vir, se tem para o curso preparatório, se você não tem, se você precisa trabalhar e só estudar aos finais de semana. Então tudo isso vai influenciar no resultado das pessoas, tá? A gente sabe disso, a gente sabe como foi o vestibular, a gente acha que vai melhorar, mas só piora, mas não percamos a fé. Ela comenta que depois, trabalhando na USP, né, como consultora jurídica, ela continuou estudando para ingressar em outros cargos, pois ela era uma curiosa entusiasta da vida de concurso. E assim foi indo. Então ela conseguiu, parabéns pela conquista dela, onde ela está hoje, mais à frente eu vou comentar. Na 10ª pergunta, eu perguntei assim para ela: por que na Sanfran não tem tantas orientandas? Eu também já quis problematizar. Eu ouvi reclamações de algumas mestrandas de uma disciplina que eu participei, de gênero, né, e tal, discriminação, preconceito, e ela comentou que alguns professores na Sanfran nunca tiveram orientandas mulheres. Aquela tradução machista lá, né, do patriarcado. Então eu comentei: eu soube que tem professor que nunca orientou mulheres. Você acha isso um tanto quanto discriminatório? Ela disse: logo que me formei, eu tentei ingressar na pós e não consegui. Eu voltei anos depois e um professor me aceitou como orientanda. Graças a Deus e ao professor Ricardo de Barros Leonel, que foi o professor que eu falei, que é o nosso professor de Direito Processual Civil, enfim, procedimento comum 1, procedimento comum 2, ela é uma orientanda na pós hoje, graças a esse professor, que é excelente, é um crânio. Ela acredita que não há... Ela disse que não acho que o problema em ingressar na pós seja o fato de ser uma mulher. Para tudo tem um tempo certo. Às vezes, a gente está tentando algo na hora errada e com a pessoa errada. Precisa insistir um pouco para buscar o professor, né? O professor ou a professora certa ou certo, e o momento mais adequado para fazê-lo. Ela disse que há muitos colegas da turma dela que ingressaram imediatamente
Então, lembrem, ela era da turma 176 do diurno, 176 do diurno. Inclusive, muitas dessas alunas que hoje são professoras doutoras em Direito, até em número maior do que os homens. Ela diz também que na época dela, né, na época de graduação, ocorria o mesmo. Ela teve várias monitoras que hoje são professoras da USP. Então, foram estudantes, foram monitoras aqui na casa e hoje são professoras da casa. O bom filho a casa torna. Ela comenta que a verdade é que podem existir departamentos com menor interesse das estudantes e outros com maior interesse. Ela faz um jogo meio de campo ali para não ficar tão mal, né? Como a seleção para o ingresso na pós é público, qualquer forma de discriminação pode ser combatida, mas não tenho notícia da prática. Velado, né, linda? Tudo muito velado aqui, né? Desde o racismo até... Alguns machismos são mais extremos, né? Então, assédio é uma coisa que a gente precisa falar muito também na pós-graduação. Preciso falar. Não sei se vocês perceberam que tem... bastante denúncias, né? Não daqui, pelo amor de Deus, ainda, né? Sobre orientadores, né? Que assediam suas orientandas e tal. Tá aí na mídia. Então a gente tem que ficar de olho. Então a gente tem que denunciar. Tem que começar a tornar comum a denúncia, se isso ocorrer. A pessoa tem medo também, né? Mas a gente entende, mas é preciso parar o ciclo. A 11ª pergunta foi: você tem pretensão de fazer concurso para magistratura? Ela disse que a magistratura é uma ótima carreira, assim como o Ministério Público, as procuradorias, as carreiras policiais, a Defensoria Pública, a carreira diplomática, as serventias extrajudiciais, de oficial de justiça, escrevente. Tudo vai depender da vocação, às vezes de oportunidade, perfil ou boa vontade. Ela disse que hoje atua em procuradoria, está muito feliz, porém não descarta ingressar para conhecer outras carreiras, inclusive a diplomacia. Hoje ela é procuradora do município de São Paulo, parabéns, ela é maravilhosa. Eu acho que o céu é o limite, nem o céu vai ser o limite para ela. Eu já disse que ela é muito boa, ela é humilde, ela é simpática, ela é didática e é algo muito, muito difícil aqui na Sanfran, algo muito difícil em muitos monitores, que tem muita prepotência. É o direito, né? Infelizmente. Ser humano é ser humano, não tem como a gente querer que todos sejam objetivos, que todos sejam iguais, mas eu acho que existem alguns padrões de comportamento humano que deveriam ser básicos. Aquela questão quando você entra na pré-escola e você aprende, sabe? Os greetings, quando você está aprendendo inglês, as saudações, por favor, você seja gentil, seja educado, be polite, essas coisas. Mas... entre o joio tem um trigo, e esse trigo é Caroline. Eu estou invertendo a frase bíblica, né? Porque geralmente entre o trigo tem um joio, que é aquela parte ruim. Mas aqui, entre todo o joio que tem dentro dessa instituição, tem uns trigos que valem muito a pena na nossa jornada. E ela comentou aqui a questão de não descartar a área da diplomacia, né? De ingresso. É muito legal. Eu lembro que em 2017 ou 2018 abriu um edital para a diplomacia, não sei se foi Itamaraty, teve um edital. E eu olhei, eu falei, eu quero ser diplomata, eu quero ser diplomata. E é mandatório, gente, pelo menos o domínio em 3 idiomas. Então é inglês, é francês e espanhol, é um mínimo que a gente tem que saber para a carreira de diplomata. Então, receba nas canelas, eu já estou no meu caminho. A última pergunta já, porque eu já enchi o saco de vocês, eu perguntei assim para ela: qual conselho você daria para quem está tentando fazer concurso? O que é primordial para obter êxito? Eu vou esperar esse carro passar. Ok, desculpa pelo silêncio, a ironia. Ela disse que o primeiro conselho que ela tem, com perdão de quem não acredita, é confiar que Deus tem o melhor para cada um e que cada um tem a sua porção. Então é aquilo, a gente está no estado laico. Quem acredita em Deus, ok. Quem não acredita, tudo bem. Quem acredita em destino, excelente. Quem acredita na pedra, tá bom também. A questão é a gente respeitar a laicidade de estado de fato. Então todo mundo pode manifestar a sua fé no que quiser. E eu concordo com ela, eu acredito que Deus também reserve muitas coisas pra gente. Ele realiza os desejos do nosso coração.
que estiverem em conformidade com a vontade dele. É uma coisa porque eu tenho tradição protestante, então vem nessa vertente religiosa, mas quem acredita que está lá escrito nas estrelas, está tudo bem também, ou quem não acredita em nada está bem também, que é só fruto do seu esforço, tranquilo. Ela disse que tudo tem um tempo certo, por favor, nunca desanimem, a vida é curta e é necessário que deixemos o desânimo de lado para estudar sempre, se atualizar, ter um objetivo, ou seja, se é mesmo o concurso que você quer, ou talvez seja só trabalhar em escritório, então é só iniciativa privada, né? Eu vou para o escritório ou vou para uma empresa, você quem vai saber, só que você tem que focar. Ela disse que se for o concurso, nunca desistir. Você deve estudar sempre, então você vai lá na lei seca. O que o código está dizendo? Vai lá ver o código. Pegou o código, entendeu tudo que está ali na lei seca, vai para as doutrinas, como que está o entendimento majoritário das doutrinas, qual pende mais para um lado, quem aceita o que, não aceita. Jurisprudência, então você precisa entender o que os tribunais estão conversando, estão discutindo, estão debatendo, estão acordando, qual é o entendimento deles. Então, está pendendo mais para a aplicação de determinada norma aqui ou não, o que as turmas falam, né? Quais turmas são mais aceitam mais, liberam mais, qual não. Ela diz para a gente também prestar atenção nas súmulas. Então, as súmulas são very important, eu ia falar. As súmulas são muito importantes, então leiam essa questão de súmula, toda relacionada a precedentes do STF, lê todo enfim, vai lá o que a jurisprudência está indicando para vocês, para estudar para os concursos. Enfim, todo o material indispensável para enfrentar uma prova. Ela diz que preciso também treinar com provas anteriores, então tentar simular o exame em casa, com tempo, ler atentamente aos editais de cada carreira e buscar informações primordiais, como as disciplinas cobradas, que é muito importante. O que eu vou estudar? Vou estudar aqui Direito Financeiro. Esses dias eu fui fazer um concurso da Controladoria Geral da União. E aí você tem que saber o que vai cair, né, para a área específica que eu queria. Então caiu o Direito Constitucional, caiu o Direito Financeiro. Então é isso, foca no que o edital está pedindo, né? Foca na prova. Ela disse que é possível ingressar em qualquer carreira estudando sozinho. Então, cara, é dedicação, esforço, com bons materiais. Ela disse, se o tempo for curto, ela disse que tem cursinhos específicos que podem ajudar para manter a disciplina. Ela disse que o curioso é que há pessoas tão inteligentes... Obrigado, brincadeira, gente. Eu não sou de todo tão prepotente. Eu nem sou tão inteligente. Ela disse que o curioso é que há pessoas tão inteligentes que passam com o material desatualizado, que encontram no lixo, e ela já viu na imprensa vários casos desses, e que a condição financeira não é impedimento para o ingresso na carreira do Estado. Eu vou fazer abrir um parênteses aqui, de fato, embora não seja um impedimento, mas ele é um retardador. Então, uma pessoa que tem todo o background, como eu falei para vocês, ela pode estar muito mais à minha frente. Eu preciso trabalhar durante a semana todinha, só vou estudar no final de semana. E essa pessoa está estudando de segunda a segunda, no cursinho, vai com carro que a mãe comprou. Inclusive eu tenho experiência com isso, uma amiga que terminou o direito, que é carreira para que é a magistratura, e a mãe paga o apartamento dela em São Paulo, ela tem carro, ela só se dedica o tempo dela para a magistratura, para estudar, para fazer esses concursos. Pense, se eu aqui, trabalhando a semana toda, suando, e só vou estudar sábado e domingo, eu posso passar? Posso, mas é uma exceção. A gente só não pode generalizar um exemplo que é exceção. O Edvan conseguiu, todos os demais conseguem, todos os estudantes que trabalham. Não é assim não. Mas eu concordo com ela que todo mundo pode passar. O resultado pode ser um pouco demorado, aí aqui ela fala, né, considerando a sociedade da informação, mas vale o esforço. Por último, ela fala assim, eu deixo aqui o meu abraço e votos de muito sucesso a você, Edvan, uma pessoa alegre, inteligente e muito amigo, e a todos os participantes do canal. É isso, gente, eu espero que eu tenha contribuído um pouco com vocês para
elucidar algumas dúvidas, para vocês terem algumas informações. E eu espero que dê tudo certo na tentativa de vocês tentarem ingressarem, né, na instituição por meio da pós-graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado, vindo aqui brilhar, participar da elite intelectual desse país, né, que é como essa universidade se orgulha que nós somos, a elite intelectual política desse país, que sai presidente, que sai ministro, enfim. É isso, vamos mudar um pouquinho as coisas daqui, porque ainda tem muito mais do mesmo. Eu não sei se vocês vão perceber o que eu estou falando de mais do mesmo. Eu espero que vocês entendam, ainda tem muito mais do mesmo. O mesmo que tinha lá na turma 1, tem hoje na turma 195. Tem mais do mesmo, tem mais do privilegiado, tem mais do eu sou neto de fulano, eu sou neto de cicrano, eu sou não sei o que, o meu pai é juiz. Aí agora a gente entra, eu sou filho de Luiz Gama. É isso, eu sou filho de Luiz Gama, eu sou um remanescente. A gente está aqui para lutar, para ocupar mesmo, a gente está aqui para combater, a gente está aqui para, como é o lema agora da nova gestão do 11, virar São Fernando do avesso. Tem mais do mesmo? Vamos virar isso daqui para que não tenha mais do mesmo, para que tenham novos, para que a gente possa empretecer, para que a gente possa deixar mais mulheres circulando por aí, mais gente periférica por aí, para que a gente possa conflitar mesmo, porque do conflito nasce a mudança. É isso, gente, ficou um vídeo muito grande, quase 1 hora, eu espero que vocês tenham paciência para assisti-lo, né, para vê-lo, que eu acho que quem tem intenção, de fato, vai assistir, quem não tiver, tá tudo bem também, segue o baile, segue a sua vida. Muito obrigado por tudo. Eu espero que tenha sido de grande relevância, né, utilidade para vocês este vídeo, tá? Eu tô aqui no jardinzinho, ó. Olha aquela estátua ali. Não sei quem é esse homem, que eu nunca vi, mas eu vim aqui especialmente para gravar para vocês, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Carol, na verdade eu tenho que agradecer a Carol, que ela é excelente, eu vou puxar mais o saco dela. Ela é uma pessoa excelente, ela é uma profissional incrível. Ela tem o dom de ensinar, ela nasceu para isso. E eu espero que a vida dela, assim, seja incrível. Eu vou falar muito dela ainda. Eu espero um dia encontrá-la aqui sendo professora, né? Encontrá-la aqui compartilhando saber, aprendendo também, porque os professores aprendem com os alunos, né? Conforme a gente vai jogando, conforme a gente vai trocando. E é isso, é sempre o conhecimento, o aluno no centro, né, do aprendizado. É isso aqui, a gente tem que sair um pouco da tradicionalidade do ensino e mostrar as novas metodologias, mostrar as novas formas de aprender, as novas formas de trocar. É isso, gente. Beijo, parabéns, Carol, você é incrível. Eu te agradeço por tudo. Tchau, gente. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, deixem aí que eu respondo. Tchau, tchau.